Amém? Louvado seja Deus. Vamos para a palavra. Romanos. Abra sua Bíblia comigo. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler os 10 primeiros versos. Romanos 12. Nós estamos nessa série de mensagens. Eu acredito na igreja. Você pode repetir comigo? Eu acredito na igreja. Eu acredito na igreja. Em qual igreja nós acreditamos? Quando nós dizemos que nós acreditamos na igreja, a gente está tentando resgatar algo que tem se perdido devido a tantas coisas que têm acontecido no cenário atual da igreja evangélica brasileira e mundial. Nós queremos trazer e resgatar a nossa vocação para que realmente nós possamos contemplar essa vocação e dizer, eu acredito nessa igreja. A igreja que nós acreditamos não é uma igreja que está baseada ou que os seus fundamentos estão naquilo que a gente gosta ou naquilo que a gente acredita simplesmente. Uma igreja não é uma igreja que está baseada nos gostos dos seus membros. Não está baseada naquilo que a gente acredita apenas por acreditar. A igreja que nós acreditamos é a igreja que está fundamentada na palavra de Deus. A igreja que nós acreditamos, a igreja que eu acredito, é uma igreja bíblica, que contempla aquilo que a Bíblia diz que a igreja deve contemplar, que faz aquilo que a Bíblia diz que a igreja deve fazer. É essa igreja que nós acreditamos, uma igreja que é agradável a Deus. Nós estamos fazendo algo e Deus ele pode se agradar ou não se agradar da igreja que está fazendo algo para Ele aqui na terra. Talvez, eu ouvi essa expressão uma vez de um pastor dizendo, talvez nós estamos fazendo uma macarronada deliciosa para o nosso Deus. E a gente está dando o nosso melhor, se dedicando, e aí a hora que a gente apresenta para Deus, Ele diz, olha, mas eu pedi um bife. Não adianta a gente fazer tudo com excelência, fazermos tudo aquilo que a gente acredita que a gente deve fazer com o coração voltado para Deus, sem que aquilo seja aquilo que Deus pediu na sua palavra para que nós fizéssemos. Isso tem trazido, o fato da igreja talvez não fazer aquilo que Deus pede, tem trazido muitas coisas negativas para a igreja. As pessoas têm perdido a confiança na igreja de Jesus. Mas não na igreja de Jesus, têm perdido a confiança na instituição igreja. E nós queremos resgatar isso, resgatar essa igreja bíblica, essa igreja saudável e agradável aos olhos de Deus. E quando eu digo igreja, você já ouviu isso, mas nós vamos repetir sempre para ficar bem claro para vocês, para todos nós, que quando nós falamos igreja, nós não estamos falando de um prédio. Isso eu acho que já ficou muito claro para todos nós. Nós acreditamos na igreja que não tem um endereço, que não é um prédio, mas a gente acredita na igreja que são pessoas. Não importa onde nós vamos nos reunir, seja aqui nesse prédio, seja na praça, seja num barracão alugado, seja num campo de futebol, aonde o povo que foi chamado por Deus se reúne, aí é a igreja de Jesus. É nessa igreja que nós acreditamos, uma igreja gente. A igreja que é o corpo de Cristo e que continua sendo a estratégia de Deus para transformar o mundo. É nessa igreja que a gente acredita, na igreja que Deus reina através dela. Então, dada essa introdução, que nós queremos resgatar essa nossa vocação, esse modo de ser igreja, para trazer esperança para aqueles que estão sem esperança no mundo. Nós já estamos caminhando há algum tempo e você já aprendeu muitas coisas legais aqui. Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, está chegando aqui hoje, as outras mensagens dessa série estão disponíveis para você poder ouvir, para você poder assistir ali no YouTube. Mas a igreja, nós já vimos que ela é um grupo de pessoas que foi encontrada pelo amor. A igreja de Jesus, ela é esse grupo de gente que foi encontrada por um amor. O amor de Cristo Jesus. Pessoas que têm essa consciência, a consciência desse amor,
E elas amam a Deus de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Não ama de aparência apenas, mas ama realmente com essência. Esse amor é essencial, é algo que brota de dentro para fora. Essa comunidade que foi alcançada pelo amor, ama ao próximo como a si mesmo. Nós já vimos isso, nós acreditamos na igreja que ama. E essa comunidade que foi alcançada pelo amor, ela se junta. Isso que nós vimos também. É uma comunidade que vive junta, que estão focados e são o corpo de Cristo, focados naquilo que os une. Não existe diferença entre aqueles que foram alcançados por esse amor. Esse povo se junta, tem tudo em comum. E nós vimos semana passada que esse povo que foi alcançado pelo amor, que se junta para compartilhar esse amor uns com os outros, também leva essa mensagem de amor para fora. Nós se juntamos aqui, mas nós estamos também querendo cumprir essa missão de falar para as pessoas que não conhecem sobre esse amor, desse amor que um dia nos alcançou. E hoje eu quero resgatar uma outra faceta da nossa vocação, que é o serviço. O serviço. Nossa vocação é para o trabalho, servir ao Senhor. Não fica desanimado não, tem gente que achou que o trabalho era só consequência da queda, né? Fala, poxa vida, será que no céu vai ter trabalho? A nossa vocação é o trabalho. Nós fomos chamados para servir a Deus. Isso faz parte da igreja que a gente acredita. E como que a gente serve a Deus? Servindo pessoas. Nós servimos a Deus servindo pessoas. Por isso que nós acreditamos que pessoas salvas servem pessoas. Eu acredito na igreja que serve pessoas. Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte: quem em algum momento da sua vida experimentou a misericórdia de Deus, esse terá a partir daquele momento um só desejo, o desejo de servir. Para aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus, a partir de então o que brota do seu coração é apenas um desejo, o desejo de servir. O desejo de servir. Vamos ler o texto que eu pedi para você abrir, Romanos 12, nós vamos ler os 10 primeiros versos. Diz assim a santa palavra de Deus: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tendo um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Eu quero destacar o verso de número 5. Assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A igreja é um corpo. Essa metáfora que é usada aqui é uma metáfora quase que perfeita para exemplificar o que é a igreja de Jesus. A igreja é um corpo.
James Montgomery Boyce diz assim: há somente uma forma de derrotarmos a limitação inadequada em nossa visão da obra de Deus: recobrar a visão da grandeza da igreja como corpo de Cristo. Um corpo tem vários membros. Todos os membros têm uma função e uma utilidade. Todo membro do corpo foi feito e tem e carrega consigo uma função que é exercida em conjunto com outros membros. Um membro só é vivo e só é útil se ele estiver realmente conectado aos outros membros. Se ele não estiver ligado ao corpo, se esse membro não estiver ligado aos outros membros, ele se torna inútil. Um membro que não está ligado ao corpo, ele é inútil. Então, entender isso como igreja é muito importante. Porque nós não somos uma multidão que se achega a esse lugar simplesmente buscando algo para nós, buscando algo que vai satisfazer os nossos desejos e aquilo que tem incomodado o nosso coração. A gente não entra nesse lugar pensando apenas em nós mesmos, sem que a gente olhe para o lado e perceba que do seu lado tem um membro do corpo de Cristo, que você está conectado com essa pessoa que está do seu lado, e você precisa ter esse olhar de eu vou cuidar de você, você precisa ter esse olhar de eu vou servir você, você precisa ter esse olhar de que juntos, servindo uns aos outros, nós vamos edificar o corpo todo. Pensando em membro do corpo e como os membros agem, você pode pensar no seu corpo. Eu, por exemplo, sou baterista. Eu preciso dos membros do meu corpo para eu desenvolver a minha música. E eu fico pensando se a minha mão direita resolver trabalhar sozinha. Tem alguns bateristas que é assim, né? Parece que a mão está trabalhando sozinha, mas graças a Deus os nossos não são assim. Existe um ritmo ali legal para a gente poder louvar a Deus juntos. Porém, trabalham em conjunto para que algo seja executado com excelência. Todos os membros precisam uns dos outros, todos exercendo a sua função para que o todo possa crescer. Pense você, talvez, se você não é músico, mas pense você entrando numa padaria. E aí os seus olhos veem sabe aquele pãozinho que tem um creminho em cima? Não sei se tem alguém que olha aquilo lá e não fica com vontade. Você pode ter acabado de almoçar na própria padaria, você sai e você vê aquele pãozinho, seu olho fala, isso aí é bom. Né? Porque na verdade a gente não é, o nosso corpo, não é, às vezes a gente não é gordinho no corpo, a gente é gordinho na vontade, assim, né? A gente nunca para, né, de ter vontade. Mas imagina você entrando na padaria, e aí você olha aquele pãozinho, os seus olhos viram. E aí você precisa das suas cordas vocais para pedir aquele pãozinho. Você precisa da sua mandíbula, do seu dente para mastigar aquele pãozinho, para você degustar aquilo. Você precisa de todos os órgãos do sistema digestivo para que aquilo possa gerar vida dentro de você. É assim que funciona o corpo. Sozinho e desconectado, a gente é inútil. A gente não faz nada. A gente não gera vida para o corpo se a gente trabalhar, cada um pensando nos seus próprios interesses, não servindo uns aos outros. E com a igreja é assim. Nós somos membros uns dos outros. E a nossa função é essa: servir uns aos outros. Se um membro do nosso corpo agredisse outro membro, possivelmente você seria internado. Se alguém visse você na rua mordendo o seu próprio braço, alguém te levaria para o manicômio. Porque, naturalmente, um corpo saudável não agride os outros membros. Naturalmente, um corpo saudável, um corpo normal que está crescendo, ele não maltrata outro membro, não agride outro membro. Muito pelo contrário, trabalha em conjunto para o bem maior. Nós somos membros uns dos outros. Temos os nossos dons, temos as nossas funções dentro desse corpo, mas todas elas contribuem para a saúde do corpo.
Esse é um corpo saudável, cada membro ligado, conectado uns aos outros, servindo uns aos outros. E como eu já disse aqui no início, o que a gente quer nessa série é restaurar a nossa vocação como igreja. Restaurar aquilo que a igreja é essencialmente bíblica. E a nossa vocação é essa, para trabalhar, servir ao Senhor, servindo uns aos outros. Membros que executam essa função para o crescimento e a saúde do corpo. E no texto que eu li, Paulo ele vem fazendo uma lista, ele vai fazendo uma lista de algumas funções, de alguns dons que são exercidos pela igreja na vida comum. E essa lista também é acrescentada em 1 Coríntios 12, Efésios 4, também é acrescentada em 1 Pedro 4, mas eu não quero nessa manhã me ater a essa variedade de dons. Isso é uma realidade. É só você olhar à sua volta que você vai ver que várias pessoas são diferentes de você e cada uma tem um papel vital na vida da igreja e a gente deve exercer aquilo que somos chamados para fazer, servindo uns aos outros para a edificação do corpo. Isso fica claro para nós, é só a gente olhar para o lado. Eu não sei cantar, se eu cantar aqui, a igreja sai todo mundo correndo. Porque cada um tem a sua função dentro do corpo e trabalhando, servindo uns aos outros, nós edificamos o corpo. Eu não quero me ater a essa variedade de dons. Mas o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é que nos versículos anteriores a essa lista de dons, talvez o texto nos dá algumas instruções do que são essencialmente, algumas instruções que são essenciais para o nosso serviço. Paulo talvez está falando aqui, dando uma instrução de talvez como que a gente executa esses serviços. E eu trago para a nossa realidade hoje, perguntando se talvez não é por isso que nós não executamos aquilo que nós precisamos executar. Então eu quero ver com você, porque a primeira coisa que eu vejo nesse texto, a primeira instrução que Paulo está dando para nós aqui, é a seguinte: não pense como o mundo. Não pense como o mundo. Se você está com o seu esboço aí, se você não tem esboço e deseja um, se ficou sem, só ergue a mão. Algum dos nossos voluntários leva um até você. O pastor William sempre diz isso, e eu gostei que ele diz que quem anota tem pelo menos 80% a mais de chance de ir para o céu, tá? Então isso aí é meio que comprovado cientificamente por ele, tá? Essa não é uma heresia minha. Agora que está gravando, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então estou passando a culpa para ele. Mas anote, para você não se esquecer, para você lembrar e para que isso fique gravado no seu coração. A primeira instrução que Paulo está dando, pelo fato de talvez nós, como igreja, não estarmos executando a nossa função, é porque talvez a gente está pensando como o mundo. Ele diz, olha, não pense como o mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Primeira coisa que tem nesse texto é que o mundo tem um padrão. Existe um padrão no mundo. Paulo está dizendo, não se amoldem a esse padrão. E qual que é o padrão do mundo? É só você olhar com um olhar um pouco mais apurado lá fora, para você enxergar qual é esse padrão. E esse padrão é o seguinte, de acordo com aquilo que a gente está vendo aqui hoje, quanto mais você tem e mais você é servido. É esse o padrão, não é? Aqueles que mais têm e mais são servidos. Serviço não é coisa de gente grande no mundo. O padrão do mundo é que assim, eu quero crescer, quero desenvolver, quero ganhar dinheiro, eu quero ser alguém, eu quero ter mais, para quê? Para as pessoas me servirem. É esse o padrão do mundo. Quanto mais você tem, mais você é servido. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ser um cliente da vida. A gente se torna cliente da vida. A gente acorda de manhã e a gente espera que a vida comece a nos servir. Esse é o padrão do mundo. É para isso que o mundo quer crescer e trabalhar, para ser servido. Tudo que está ao meu redor, pensam eles, existe para me servir. O mundo está aqui para eu encontrar algum jeito de tirar algum benefício disso. Esse é o padrão do mundo. Se eu não for atendido, se eu não for muito bem atendido, eu vou reclamar com a gerência.
se eu não for bem recepcionado, eu não me sinto à vontade. Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu tenho? Para você me tratar dessa... É esse o padrão do mundo. Se você chega num hotel e você é mal atendido, e você fala, pô, eu estou pagando por isso. Você sabe quem eu sou? Eu sou pastor da Renovada de Astorga. O terceiro. Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu tenho? É esse o padrão do mundo. Imagina alguém que sai de casa de manhã, e esse alguém é bem sucedido. É alguém que está trabalhando, conquistando, crescendo na vida, é um empresário bem sucedido, talvez, e ele chega no trabalho, o que acontece? Tem um monte de gente ali para servir ele. Tem uma secretária que está servindo ele, tem alguém que talvez traga um cafezinho, tem uma faxineira que já limpou a sala dele para ele chegar e apenas se assentar. Todos eles que estão ali em volta dele, cumprindo a ordem que ele passa, servindo ele sai para almoçar, ele vai num restaurante caro, porque ele é bem sucedido, e o garçom chega e fala, o que o senhor deseja? O que o senhor quer? Depois que ele acaba de almoçar, vem talvez o gerente do restaurante e diz, o senhor foi bem atendido? Todo mundo te serviu bem? É isso que o mundo espera de alguém grande, ser servido. E ele volta para o trabalho, e ele vai mandando, e as pessoas servindo. Traga isso para mim, faça isso para mim. Ele sai do trabalho, passa no comércio, e aí entra numa loja, e alguém muito sorridente, atencioso, chega até ele e diz assim, o que o senhor deseja? É o dia todo sendo servido. O senhor deseja alguma coisa? Quer alguma coisa? E aí, às vezes, ele chega em casa nessa mesma vibe, né? Daí a mulher diz para ele, ó, você tem que sentar e fazer tarefa com os meninos. Ele fala, não, alguém traz meu chinelo, preciso descansar. Porque, assim, quero ser servido. Esse é o padrão do mundo. É assim que, muitas vezes, vivendo no mundo e deixando o padrão do mundo invadir a nossa mente, aí a gente chega na igreja assim. Aí a nossa espiritualidade é afetada por esse padrão. Aí o modo como a gente é igreja é afetado por esse padrão do mundo. E aí a gente ora e diz assim, Deus, por favor. Deus, busque aquela bênção para mim, por favor. A gente chega na nossa comunidade de fé com esse sentimento, de que assim, poxa vida, eu vou chegar aqui e alguém vai me servir um cafezinho. E eu estou aqui porque já veio alguém aqui, ligou o ar-condicionado para eu me sentir à vontade. Vai ter um pessoal me servindo com uma música boa. Vai ter uma mensagem legal, encorajadora, para eu sair na minha semana e continuar sendo servido. A gente deixa esse padrão entrar na nossa espiritualidade. E se Deus não age como a gente espera, como todo mundo age para aqueles que são bem-sucedidos, a gente fica indignado com Deus. Poxa, mas eu estou orando há tanto tempo, estou pedindo e Deus não me dá, e Deus não se move. E a nossa vida como igreja acaba sendo marcada com esse padrão mundano, em que nós devemos e queremos ser servidos de algo. E muitas vezes as pessoas chegam na igreja como esse lugar apenas de buscar algo. De Deus me servir com alguma coisa. E a gente perdeu a nossa vocação e o nosso foco principal de que a igreja vai e se reúne para servir a Deus. Para servir a Deus. Mas às vezes a gente pensa, não, eu vou para a igreja porque eu estou precisando, né? Eu estou precisando, então eu vou para a igreja. Talvez até o modo como a gente se relaciona com as pessoas de fora, nós ouvimos isso semana passada, sobre a gente levar a mensagem para fora, mas às vezes de uma forma errônea, por ter esse padrão no nosso coração, a gente vê as pessoas com problemas e a gente diz, você precisa ir para a igreja. Mas apenas com essa mentalidade de que Deus vai resolver o seu problema, você precisa ir para a igreja. Eu encontrei um amigo meu na rua, tempos atrás,
Na verdade, encontrei ele no banco. Eu até compartilhei com o pastor Palma. Dele me viu, eu falei, e aí, tudo bem? Dele, rapaz do céu, não, vou para a igreja, hein? Eu falei, eu não te chamei para ir para a igreja, não. Né, o cara me viu, já está, né, se justificando. Não, eu preciso ir para a igreja. Precisa. Mas talvez o que você precisa antes é mudar teu coração. É você se converter a Cristo Jesus. Para a hora que você se reunir com a igreja, você vir aqui para servir a Deus. Para servir a Deus. Não estou dizendo para você que você não deva convidar as pessoas para virem a esse lugar. As pessoas realmente encontram aqui a solução para os seus problemas. Mas a igreja não é esse garçom. Deus não é esse garçom, esse gênio da lâmpada, que vai apenas te dar. E aí você chega aqui na igreja, e daí você ora como se você estivesse na loja. Você dobra o joelho e parece que você ouve de Deus assim, em que eu posso te servir? Aí você fala, um pouco de dinheiro, um up ali no casamento, meus filhos estão dando um pouquinho de trabalho, e é isso, pode me servir. Um pouco de ânimo, porque eu estou um pouco depressivo, e a gente vai fazendo com que a igreja perca a sua essência de servir a Deus. A gente apresenta a igreja, e a gente às vezes pensa na igreja, talvez até como uma igreja tabajara, lembra do Tabajara, do Cacete Planeta? A gente vê a igreja assim, problemas, doença, depressão, seus problemas acabaram. Venha para a igreja, igreja renovada, igreja tabajara. A igreja não é isso. A igreja não está aqui apenas para ser servida. A igreja não está aqui como alguém que dobra os seus joelhos diante de um Deus, esperando apenas que Ele faça algo por nós. A nossa vocação como a igreja é o trabalho, é servir a Deus, servir os irmãos, naquilo que a gente tem um talento, um dom, é servir uns aos outros. Nós estamos habituados a receber, mas quando o grande desafio da palavra de Deus é oferecer, mais bem-aventurado a coisa é dar do que receber. É esse o nosso desafio, oferecer algo a Deus, oferecer algo aos nossos irmãos. Esse não é o padrão do mundo, mas esse continua sendo o padrão da igreja verdadeira. A igreja está aqui para servir. Olha o que diz Mateus 28, 20, Jesus dizendo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No entanto, a maioria das pessoas estão vindo para a igreja para consumir e não para servir. E Deus quer que nós sejamos parecidos com seu Filho, mais parecidos com seu Filho. Você já se perguntou por que você tem o que você tem, por que você é o que você é? O porquê disso tudo? Por que você tem aquilo que você tem? Por que você luta para ter mais e para ser melhor? Não está errado. Está errado você querer ser melhor, não está errado você buscar ter mais. Mas o que você tem que pensar é que se você tem força, é para você servir o fraco. Se você tem, é para você servir. Se você é rico, é para você ajudar aquele que não é. E você precisa trabalhar mais, estudar mais. Você precisa ler mais, ter mais conhecimento. Buscar também ter mais dinheiro. Mas para quê? Para servir. Para você pegar tudo isso, abrir a sua vida e derramar diante de Deus em serviço. E como diz o Paul Washer, assim, vamos muito além daquela mulher com o vaso de alabastro. Quando nós pegamos tudo isso que a gente vai acumulando dentro de nós, e nós derramamos isso aos pés de Deus, nós vamos muito além daquela mulher com o vaso de alabastro, porque nós abrimos a nossa própria vida, e nós derramamos diante de Deus. E o nosso único arrependimento é de não ter 1000 vidas para derramar diante dEle, porque Ele é digno. É isso. Por que a gente tem o que tem? Por que a gente é o que é? Por que a gente busca crescer? Servir. A vocação da igreja é o serviço. Não pense como o mundo. A igreja de Deus está aqui para servir e não para ser servida. Não pense como o mundo. Segunda instrução que eu encontro nesse texto
É a seguinte: não se considere superior. Você pode preencher no seu esboço, por favor. Primeiro, não pense como o mundo. Não pense como o padrão do mundo. E também não se considere superior. O texto diz: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deva ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Uma barreira, talvez, para o serviço, uma barreira para a gente contemplar a nossa vocação como servos de Deus, é o nosso desejo de ser superior aos outros. Uma barreira que talvez impeça você de servir ao seu irmão, é esse desejo seu de ser maior que ele. Talvez o que impeça você de trabalhar arduamente na tua função, contribuindo com o corpo de Cristo, é porque você tem um anseio de superioridade. Isso é muito comum na nossa natureza caída. A gente não quer se sentir inferior, e sim superior. Os caras que andaram com Jesus frequentemente caíam nessa armadilha, dizendo para Jesus: olha, no teu reino, deixa eu sentar à tua direita. O Senhor é maior, o Senhor é grande, está sentado no trono, mas desses 12 aqui, deixa eu ser o primeiro. E aí os 12, os outros 10, os outros 11 que olhavam, ficavam indignados. Não porque eles tinham um coração humilde, mas porque também eram orgulhosos, dizendo: não, mas e aí? Se ele for o primeiro, eu vou ser qual? O sétimo? Desejo de superioridade. O texto instrui: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Em contraponto, em contrapartida ao padrão do mundo, que o superior, que o maior, é aquele que é servido. No padrão do reino de Deus, o grande, o superior, o maior, é aquele que é servo. É aquele que considera os outros superiores a você. Filipenses 2, a partir do verso 3, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O que a Bíblia pede para mim, o que a Bíblia pede para você, não é para você se sentir inferior a alguém. Não é para você ter um complexo de inferioridade. Não é para você se diminuir, mas é para você exaltar quem está do teu lado. A ideia não é você se diminuir para que o outro cresça, mas é que você exalte aquele que está com você. Dê honra. O texto de Romanos 12 que nós lemos, ele continua, o verso 13, 14, 15 e 16, mostrando na prática como essa vida pode ser vivida e esses relacionamentos podem ser contemplados. E uma palavra e uma frase que está em todos os capítulos é: uns aos outros. Honrem uns aos outros. Tenham paz uns com os outros. Amem cordialmente uns aos outros. A ideia não é se diminuir, se sentir inferior, mas é você servir o outro de forma que ele seja superior a você. Diferente do padrão do mundo, de que quem é servido é o cara, quem está servindo não é ninguém. O texto está dizendo que sejam vocês como Cristo Jesus. Existe alguém que é maior que Cristo Jesus? Existe um homem que pisou nessa terra que é maior do que Cristo Jesus? E o texto está dizendo: seja a atitude de vocês como a de Cristo Jesus,
que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas se esvaziou, se tornando servo. A igreja vive num reino invertido. Nós já tivemos uma série aqui sobre isso. O nosso reino é um reino invertido. Os últimos serão os primeiros. Esse reino invertido tem algumas leis muito diferentes do reino atual. No reino atual, para você acumular, você precisa sempre somar. No reino de Deus, para você multiplicar, você precisa dividir. Não faz sentido ao padrão do mundo, mas é um reino invertido. Aquele que quer ser o primeiro, seja servo de todos. Mateus 20, 27 diz: quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, servo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não se considere superior, considere os outros superior a você. Eu acredito na igreja que serve pessoas, porque eu acredito na igreja que está trabalhando para ser parecida com Cristo Jesus. Se Cristo é servo e Ele é grande, a nossa grandeza está no serviço. A nossa grandeza não está no fato de que quando a gente se junta, a gente pode eleger um político. A nossa grandeza não está no fato de que quando a gente se junta, a gente distribui para 250 crianças carentes um ovo de chocolate. A grandeza da igreja reside no fato de que nós somos parecidos com Cristo e Cristo veio para servir. Ser servo. Vou ler o texto novamente. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Cristo não está pedindo para você fazer algo que Ele não fez. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus é algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e veio a ser servo. Quero partir para a conclusão, mas antes de concluir eu quero ler um texto de Gálatas 6. Eu coloquei esse texto recentemente aqui. Gálatas 6, eu não sei se eu consegui colocar ele no projetor. Gálatas 6, não tem no esboço, mas diz assim, a partir do verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu quero concluir respondendo 3 perguntas. Vou responder 2 perguntas e concluir com uma terceira. As 2 perguntas são: quem eu devo servir e quando eu devo servir? Que a gente deve servir, eu acho que ficou claro. A gente deve servir porque a gente não está baseado no padrão do mundo, que grande é aquele que é servido, mas a gente se achega até esse lugar com o coração de servo para servir a Deus. A gente não se amolda aos padrões do mundo, mas a gente serve diferente do mundo. A nossa mentalidade não é a mesma mentalidade do mundo, e consequência disso é que a gente não se sente superior a ninguém, mas a gente não faz com que esse nosso complexo de inferioridade seja empecilho para a gente servir o próximo. Por quê? Porque a gente está com os olhos fitos em Cristo Jesus, o nosso modelo e o nosso padrão. Então que a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus, que é o quê? Servir. Mas quem que a gente serve? E eu acho que aqui no texto, quando ele diz: façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, eu acho que a gente pode classificar esse todos em uma ordem lógica, segundo as Sagradas Escrituras. Quando a Bíblia fala todos, talvez a gente divida assim: primeiro lugar, sirva a sua família, sirva os da sua casa. 1 Timóteo 5,8 diz que se alguém não cuidar dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Quando eu falo sobre que eu acredito na igreja que serve, não são só os nossos ministérios,
Mas em primeiro lugar, você precisa servir na tua casa. A gente vê muitos filhos que estão ganhando muito dinheiro enquanto os pais estão passando necessidade. Os filhos não têm a capacidade de servir os pais. Eu atendo muitos velhinhos, né? Muitas pessoas que têm dificuldade com a tecnologia. Sabe por quê? Porque o neto não tem capacidade de servir o seu avô, ajudando ele a fazer a prova de vida do INSS. Não consegue servir os da própria casa. O marido, como eu já disse, serve o seu patrão, serve no comércio, serve para ganhar dinheiro, e aí chega em casa, não consegue servir a sua esposa. A esposa da mesma forma, muitas vezes, não consegue servir os filhos. Acha que os filhos são apenas ali para buscar o chinelo. Isso é bom, é verdade, meu menino já está nessa fase. E eu confesso que é legal não levantar do sofá e falar, viu, pega o controle para o pai aí. Mas essa mentalidade de serviço precisa estar dentro de nós e precisa começar com os da nossa casa. Olhe para a tua esposa, olhe para o teu marido, olhe para o teu pai que mora longe de você, que você não liga para ele faz 6 meses. Cuide dos seus, sirva os seus, sirva dentro de casa. Eu acho que muito da nossa hipocrisia aqui começa quando a gente não faz aquilo que a gente faz aqui dentro, lá em casa. Eu ouvi alguém dizer uma vez, uma ministração, num congresso que nós fomos, falando sobre voluntariado, e ele diz, olha, não me venha cortar a grama da igreja se a grama da tua casa não estiver cortada. Não me venha sorrir na porta da igreja se você ficar com a cara fechada com teus filhos. Não seja hipócrita, comece servindo os da sua casa. A igreja, essa igreja que não está aqui dentro dessas 4 paredes, onde a gente serve uns aos outros e lá fora a gente é outra pessoa. Começa dentro da tua casa, mas a segunda instância talvez seja aqui dentro, os domésticos da fé. Nós vamos servir uns aos outros, servindo a nossa comunidade de fé, o corpo de Cristo. É isso que o texto diz em Romanos, é o corpo. Esse é o corpo. Se a gente não se servir uns aos outros, o corpo não funciona. Chegar aqui, olhar e ver a necessidade do meu irmão. No meio da igreja, segundo a Bíblia, em tese, ninguém tem falta de nada. Essa é a igreja primitiva. Não tinham falta de nada. Ninguém tinha falta de nada, porque aqueles que tinham muito compartilhavam com os que tinham pouco. Em tese, essa é a igreja modelo. Essa é a igreja que a gente acredita no serviço, onde ninguém tem falta de nada. Segunda instância, os da família da fé. E por último, todos mesmo. Amigo, inimigo, patrão, funcionário, quem retribui, quem não retribui. Faça o bem a todos. E deixa eu te falar uma coisa, sua família está sofrendo uma igreja ruim que você é dentro de casa. Os seus filhos estão sofrendo uma igreja ruim que você é como pai. Se a igreja somos nós e nós temos essa vocação ao serviço, a comunidade de Cristo está sofrendo uma igreja ruim que nós somos uns com os outros. A credibilidade da igreja, que em alguns lugares está se perdendo, é o fato de nós sermos uma igreja ruim uns com os outros, que não serve, que não ajuda. O problema lá na tua empresa não é que seu patrão ele é rude, autoritário, mandão, mas porque talvez você é uma igreja ruim no seu trabalho. Você trabalha com preguiça. A sociedade sofre. A igreja ruim que nós somos em servir a nossa comunidade. O que a gente quer resgatar, quando eu digo eu acredito na igreja que serve, é a nossa vocação de servir. Servir a nossa cidade, servir a nossa comunidade. A política brasileira sofre a péssima igreja representada nos nossos poderes.
Porque se a igreja cumprisse o seu papel e a sua vocação em servir, se a população evangélica brasileira cumprisse a sua vocação, a gente transformava esse país. Se a igreja renovada de Astorga cumprir o seu papel e a sua vocação em ser servo, a gente transforma essa cidade para a glória de Deus. Serviço. Quem eu devo servir? Sirva a todos, mas começa na tua casa. Vem para a igreja e sirva a todo mundo. Seja uma igreja que serve. E quando eu devo servir? Sempre que você tiver uma oportunidade. É esse o padrão do texto. Portanto, enquanto tivermos oportunidade. Lembra do bom samaritano? Ele foi servido por alguém que escolheu ver a oportunidade. Aonde você vai servir? Aonde tem uma oportunidade de servir? Ontem nós tivemos um carro aqui no estacionamento, né, Fábio? Sem bateria. Nós já saímos correndo. Falei, a oportunidade de servir, vamos empurrar esse carro ladeira abaixo. Eu ouvi do pastor Ariovaldo, que pregou aqui nesse púlpito um tempo, e eu me identifiquei demais, porque eu sou o tipo de gente que eu não consigo ficar sentado vendo outras pessoas trabalhar, porque eu acredito na igreja que serve. Então, ou eu viro as costas e saio correndo para não ver, mas se tiver alguém descarregando um caminhão de tijolo na frente de casa, eu falo, vou lá ajudar. Né? A gente gosta de servir, prazer em servir, contempla a nossa vocação. Onde tem uma oportunidade, você serve. Na igreja, onde tem uma oportunidade, você serve. Esse é o seu chamado. Onde o seu talento cobre alguma necessidade, uma oportunidade, serviço. Essa é a igreja que nós acreditamos. A hora de servir é agora. Tem gente que não serve aqui na igreja porque diz, ninguém me chamou. A gente está falando dos nossos ministérios aqui todo domingo. O pastor disse aqui que nós temos uma frequência média de 60 crianças aos domingos. E nós temos 6 voluntários. É 10 crianças para cada um de domingo. E a gente não amarra ninguém. Não prende ninguém. A gente cuida com amor e carinho. Mas a gente precisa de você servindo com as crianças. A gente precisa de você servindo, cuidando dos carros, para que o pessoal possa cultuar com segurança. A gente precisa. São as oportunidades que passam na nossa frente. E quando que a gente deve servir? Agora, porque agora tem oportunidade de servir. Talvez você nunca serviu. Você nunca teve essa mentalidade de servo. E a minha oração é para que Deus te desperte nessa manhã, hoje, para que você comece a servir, porque esse é o seu chamado como igreja. Mas eu agora encerro de verdade, falando com aqueles que já têm servido talvez há muito tempo. Eu apliquei o texto de Gálatas de trás para frente, mas o texto começa dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Talvez o motivo do seu cansaço é porque você já tem servido há tanto tempo. Eu já sirvo na igreja há 20 anos. Eu já toco no louvor há 20 anos. Eu vou dar oportunidade para os mais novos. Só um reflexo do seu cansaço. Porque talvez você está sentindo isso. Eu esperava um reconhecimento e não veio. Eu estou servindo e eu esperava que alguém me agradecesse, ninguém me agradeceu. Eu estou servindo e eu esperava que a minha recompensa viesse no final do domingo que eu servi e o pastor não falou nada. E a gente se cansa porque talvez a gente está esperando colher no nosso tempo. E eu quero te dizer nessa manhã que aqueles que servem, aqueles que semeiam, a lei da semeadura ainda existe. E o texto está dizendo, no tempo apropriado vocês vão colher. Talvez não seja no tempo que você deseja. Talvez você nem vá colher aqui, mas você vai colher lá em cima. Mas o seu serviço, o seu trabalho não é em vão. Não desanime. Continua trabalhando. Mas ninguém reconhece, eu já estou há tanto tempo. Eu vou sair, daí eles vão ver o que vai acontecer. Estou cansado. Já sirvo há muito tempo e ninguém me reconhece. No tempo devido você colherá. Deus, Ele não se esquece de você e não se esquece do seu serviço. No tempo próprio colheremos se não desanimarmos.
Fique de pé, como dizem para parecer que está acabando, mas realmente está. Eu quero orar porque essa palavra mexe muito comigo, porque eu gosto muito de servir. Gosto mesmo. E eu sinto isso, que eu estou contemplando a minha vocação como igreja de Jesus. Principalmente quando não é reconhecido e não é visto. Que Deus, eu sei que o Pai que vem em secreto que vai me recompensar. Da onde você espera a sua recompensa? Esse é o padrão, essa é a vocação bíblica da igreja, serviço. Esquece o que o mundo diz, esquece o que seu coração orgulhoso diz, volte-se para a palavra de Deus e que a palavra de Deus faça de você um servo bom e fiel. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças por essa manhã, agradeço pela tua santa palavra, que realmente nos exorta, nos instrui e nos abençoa. Que essa palavra possa gerar em nós frutos eternos e que a igreja aqui reunida nesse prédio possa ser uma igreja que serve ao Senhor, serve às pessoas, serve uns aos outros, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa colocar essa palavra no nosso coração, para que nós não venhamos esquecer dela amanhã, que nós possamos servir a nossa casa, servir a nossa igreja, servir a nossa sociedade para a glória do Teu nome, porque somos servos, somos discípulos de Cristo Jesus, e que a nossa atitude seja a mesma do nosso Mestre, que veio para servir e não ser servido, Pai. Muito obrigado por essa celebração, pela Tua santa palavra e por tudo aquilo que aconteceu nesse momento em que estivemos aqui. Foi tudo para o Senhor, Pai. Nós te agradecemos por tudo e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.